explanação aqui sobre o conceito que se tem de política hoje. Hoje, quando você direciona para falar de política sobre uma pessoa, a primeira coisa que você ouve das pessoas é: eu não gosto de política, eu não gosto de política, eu não me envolvo com política. Esse é um conceito que tem que ser quebrado, porque, no meu ver, eu faço parte da política, você faz parte da política. Se você não atuar para que a situação mude, a gente tende a só piorar. Eu sempre costumo dizer: nós devemos diferenciar a política da politicagem. A política é muito boa. A política define o preço do arroz, do feijão, define o preço da minha veste. A politicagem é a corrupção que nós vemos aí no dia a dia. É um escândalo com uma empresa estatal, é um escândalo em nossos municípios, é a falta de saúde, de educação. E uma frase que se resume as pessoas em gostar de política é essa daqui, ó, do Grauman: eu acredito na política quando ela é feita com pessoas. Essa tem que ser a característica de pessoas que nós devemos eleger para nos representar. Porque aqueles que não têm compromisso com as pessoas, não têm compromisso com a política. Então nós devemos rever o nosso conceito. Nós precisamos gostar da política porque nós pertencemos a esse núcleo. Nós fazemos parte da política. Nós temos que ensinar os nossos filhos a eles gostarem de política. Eu tenho que chegar para o meu filho e falar: meu filho, você tem que gostar da política. É ela que vai definir o que você vai ser no futuro. Se você não gosta da política, você não gosta de onde você vive. Wanderson, mas como eu faço isso? Como eu vou me envolver com a política? Eu não quero estar dentro da Câmara. Eu não quero estar o tempo todo batendo no gabinete do prefeito e ele não me atende. É muito fácil. Essa reunião que nós estamos fazendo aqui é uma política. Uma reunião de uma associação de moradores é uma política. É ali um espaço que você tem que debater o que está acontecendo no seu dia a dia. Eu não posso querer estender a minha mão para mudar uma coisa que eu não alcanço. Mas uma coisa que está do meu lado, eu posso estender a mão para mudar a situação. Eu posso mudar a situação do meu bairro, da minha rua. Eu posso levantar uma questão e provocar o poder executivo e legislativo. Então eu deixo aqui uma reflexão, uma breve reflexão para vocês, que vocês possam buscar o outro lado da política. Não ficar preso ao caminho de amostra, porque muita coisa acontece de bom dentro do Congresso Nacional. Tem muitas pessoas ali responsabilizadas com compromisso em fazer alguma coisa para que nós venhamos ter uma qualidade de vida. E eu quero aqui deixar uma pergunta, Galbo, deputado. A gente sabe desse escândalo que aconteceu com a Lava Jato, uma empresa maravilhosa, que eu digo que é o maior patrimônio nacional que nós temos, e essa semana mesmo repercutiu na mídia sobre o relato, a comissão, a matéria que foi aprovada, a votação do relator lá, o deputado que era o relator, o Luiz Sérgio. Aquilo foi votado, não foi aprovado. E qual é a posição da bancada do pessoal hoje em relação a esse escândalo com a Lava Jato? Então vamos lá, boa pergunta. Em primeiro lugar, nós somos a favor de uma apuração profunda. Que se apure, que aqueles diretores que tiveram responsabilidade no processo de desvio na Petrobras, que sejam efetivamente responsabilizados pelos desvios cometidos. Agora, a gente tem também uma posição que é diferente de alguns que estão querendo utilizar o episódio da Petrobras para a entrega de todas as riquezas nacionais por um processo de privatização total e irrestrito da Petrobras. Eu não sei se vocês lembram, quando a presidente da República deixou de ir aos Estados Unidos em anos anteriores, qual foi a motivação? Lembram disso? Foi a espionagem norte-americana. E vocês lembram em relação a quem a espionagem estava sendo feita? Petrobras. Era exatamente uma espionagem em relação à Petrobras. Há muito pouco tempo na Câmara, há umas 2 semanas atrás, o deputado Mendonça Filho entrou com uma proposta para mudar o regime de exploração da Petrobras do regime de partilha para o regime de concessão. Qual é o resultado prático disso? O resultado prático é que aquilo que porventura for produzido em relação ao petróleo, o Brasil ficaria com de 10% a 30%
entre royalties e participações especiais e impostos. Só que lá na Noruega, que é um país também produtor de petróleo, e nos outros países ali do leste europeu, você tem, sabe quanto, ali na Escandinávia, você tem, sabe quanto normalmente para a exploração de petróleo ficar com a riqueza nacional com os países? Lá, por exemplo, é de 84%. Enquanto o Brasil estava querendo, na modificação do regime de partilha para concessão, ficar com 30%. Tem gente que quer utilizar o episódio da Petrobras para um processo de privatização total e ampla, porque não nos enganemos, a riqueza do petróleo hoje é disputada pelo mundo. Como é uma riqueza finita, todas as grandes nações estão de olho no petróleo brasileiro. Repetindo para não deixar a sua pergunta sem resposta. Apuração? Claro. Houve desvio? Houve. Responsabilização daqueles diretores que cometeram os desvios? Com certeza. Utilização desse episódio para privatizar a Petrobras e entregar todas as riquezas nacionais para os interesses internacionais? Não. Essa é a nossa posição. Fernando Henrique acabou de publicar um livro, não sei se vocês viram. E no livro que Fernando Henrique acabou de publicar, uma das coisas que ele diz é que, desde o período que ele gravou as memórias dele, todo dia acabava lá o trabalho, fazia a gravaçãozinha daquilo que ele tinha vivenciado naquele dia. Um dos relatos que ele faz nesse livro dele é que desde aquela época já existia um processo de corrupção muito forte dentro da Petrobras. É ele quem está dizendo nas memórias dele. E ele deu um relato um dia desse no jornal que desde aquela época, vejam só, já tentavam emplacar como diretor da Petrobras, sabem quem? Eduardo Cunha. Desde que ele era presidente da República, isso está no jornal, uma declaração pública de Fernando Henrique Cardoso, de que tentavam emplacar como diretor da Petrobras Eduardo Cunha. Então isso não é algo que começou agora, tem que ser apurado, tem que ser responsabilizado. A Petrobras é um patrimônio nosso dos brasileiros, mas não utilizem como pretexto o que está acontecendo na Petrobras para entregar toda a riqueza nacional para os interesses internacionais. Não, essa é a nossa posição.